Não, Jesus não pregou apenas um estilo de vida em que cada um vive uma vida com Deus na sua. É verdade que existem muitas imperfeições na igreja. Jesus prometeu que estaria com ela até o fim, e diante disso podemos imaginar que a igreja seria uma comunidade perfeita, mas ao invés disso encontramos falhas que nos deixam frustrados. Eu partilho dessa frustração também. Mas, ao que parece, a igreja não passou a ter esse tipo de falha somente agora, né, com os tempos eleitorais, e também não passou a ter esse tipo de falha na época de Constantino, como algumas pessoas colocam. Desde as cartas do apóstolo Paulo até antes, desde os tempos dos apóstolos, caminhando com Jesus, vemos escândalos ocorrerem. Desde Judas, que roubava as ofertas e traiu a Cristo, passando pelo que o apóstolo Paulo escreveu a respeito dos escândalos sexuais, heresias e conflitos eclesiásticos, percorrendo toda a Idade Média, Reforma e chegando até os dias de hoje. A igreja é falha, mas vemos que mesmo assim Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O apóstolo Paulo não desistiu de exortá-la e o Espírito Santo tem mantido a fé cristã e suscitado homens piedosos em todos os períodos da história. E esses não só deram o exemplo com suas vidas, mas trouxeram a renovação espiritual que a comunidade cristã precisava naqueles tempos. A promessa que Deus estaria com a igreja não foi frustrada. E o ser humano é comunitário. É um erro pensar que a salvação se resume a um novo estilo de vida entre cada indivíduo e Deus. Essa visão individualista e moderna não corresponde historicamente ao que a Bíblia, Jesus e os apóstolos e os primeiros cristãos ensinaram. Desde o início, Deus formou o ser humano para viver em comunidade. E isso não é só convicção teológica. A própria ciência tem confirmado que o ser humano é profundamente relacional. Então Jesus ensinou uma vida em comunidade. E essa coletividade atravessa toda a Bíblia. Já no Gênesis, Deus declara: "Não é bom que o homem esteja só", revelando que a solidão não é compatível com o projeto divino. E em seguida, vemos Deus formando um povo, Israel, e não apenas indivíduos isolados. A identidade do povo de Deus é sempre comunitária. Já os Salmos nos ensinam a afeição profunda pelo povo de Deus. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. Então, quando Jesus vem, ele aperfeiçoa esse chamado, forma um grupo de discípulos, ensina sobre a unidade da igreja e fala do reino de Deus como uma realidade coletiva e insiste na importância da comunhão entre os cristãos. Ele disse: "Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei." A presença de Cristo é prometida à reunião, é prometida à comunidade. E a carta aos Hebreus reforça: não deixem de se reunir como igreja, como é o costume de alguns. E comunidades se reúnem. Vemos que a base bíblica para a vida comunitária é avassaladora, mas essa comunidade não fica só separada. Negamos isso porque nosso estilo de vida individualista contemporâneo quer ofuscar esse fato. Então alguém pode argumentar que a comunhão é apenas espiritual, ética, intelectual. Mas como a gente pode responder a isso? Jesus falou que ele estaria onde se reunissem, no local. Hebreus fala da frequência das reuniões. É algo absolutamente concreto. Então essa unidade não pode ser apenas teórica e invisível, mas é também prática e visível. E se nossa unidade fosse apenas intelectual, ética e invisível, então como os dons do Espírito Santo seriam úteis na edificação um do outro? A reunião física também é superior à reunião virtual. Do ponto de vista científico e do senso comum, é evidente que o encontro entre pessoas online é menos significativo que o encontro presencial. Essa seria uma excelente razão para o povo santo se reunir presencialmente, mas não é a única razão para a qual os cristãos se reúnem. A ceia é um fator importantíssimo. Alguém pode dizer que a ceia não é necessária, pois ela é um mero ritualismo e o que importa é somente a fé. Mas a Bíblia não trata a ceia como um mero ritualismo. Ela é, no mínimo, uma ordem de Jesus, fazer isto. Sendo assim, não receber a ceia é um sinal de desobediência ao mandamento de Cristo. Mas além disso, diversos trechos bíblicos dão a entender, juntamente com o contexto histórico, que os primeiros cristãos realmente criam que Jesus realmente se faz ali alimento para a vida eterna. Um dos pais da igreja a chamou de pão da imortalidade. Alegar que isso é superstição é não entender que os primeiros cristãos de fato criam que Deus agia por meios materiais, ao contrário do dualismo cartesiano em que vivemos, que tende a separar as duas realidades. Você pode achar isso muito católico, mas deve lembrar que se alega que a Igreja Católica deturpou os ensinamentos primitivos, é porque guarda alguma similaridade com eles. E se você deseja ser um cristão como nos primórdios, terá de correr o risco de parecer católico aos olhos dos evangelicais.
Vale lembrar que essa visão não é apenas romana. Os reformadores e as igrejas ortodoxas também partilham de uma visão mais sacramental da ceia. E a própria Bíblia diz que, acaso o partir do pão não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o cálice que bebemos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Comunidades que crescem se institucionalizam. Alguns podem argumentar que os primeiros cristãos de fato se reuniam para partir o pão, mas não como a atual igreja que se institucionalizou, se tornou rígida e hierárquica. E isso é verdade. Porém, comunidades que crescem tendem a se institucionalizar. Esse processo pode ter problemas, mas é parte necessária de qualquer comunidade de grande porte. Por exemplo, não seria possível viver em um país como o Brasil, de 220 milhões de habitantes, se tudo funcionasse de modo orgânico, sem hierarquias ou leis explícitas. O problema não está na existência de hierarquias ou normas. Achar que esse é o real problema da igreja é tolo. O movimento evangélico removeu muitas hierarquias, tornou o culto mais flexível e espontâneo e testou diversas formas administrativas. E hoje vemos uma série de escândalos que poderiam ter sido evitados. Os problemas que temos visto acontecem quando as instituições perdem o seu sentido, sua vitalidade, quando as normas deixam de ser aplicadas ou que são vividas de modo fingido, ou passam a ser completamente arbitrárias. Então, o que fazer se a igreja está cheia de fariseus? Realmente percebemos muito fingimento e superficialidade, mas é importante lembrar que isso pode variar de denominação para denominação e principalmente de local para local, como vemos nas cartas das 7 igrejas no Apocalipse. Para mim, John Wesley mostrou o que fazer diante da frieza da igreja. Ele se levantou como voz de protesto e deu exemplo de uma vida radicalmente dedicada a Cristo. E por seu intento não desejou romper com a unidade da igreja anglicana, apesar de que isso aconteceu a contragosto dele. Jesus, acaso não pregou contra a religiosidade? As pessoas pensam que sim. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas pensa que Jesus pregou uma forma de religião. E o dicionário Aurélio define em todos os seus verbetes o termo religião como algo que se encaixa com os ensinos de Cristo. Autores renomados cristãos consideram o cristianismo uma religião, e eruditos da religião também. Então sim, o cristianismo é uma religião, ao menos em algum sentido da palavra, e aliás, na maioria dos sentidos possíveis. A ideia é que Jesus teria pregado uma espiritualidade contra regras, contra ritos, uma fé individual, sentimental, e algo autêntico e individualista, não é uma leitura historicamente precisa. É uma leitura que muitos evangélicos costumam fazer à luz da filosofia do romantismo, a filosofia da autenticidade, e não a filosofia presente, né, o modo de pensar presente do histórico do século I. Jesus pregou, sim, contra a religião vazia, contra aquela fé fingida e sem misericórdia. Mas ele não se opôs à religião em si mesma, não se opôs aos rituais, às leis ou à devoção a Deus, mas disse aos religiosos de sua época: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas, o amor e a justiça. Portanto, a minha conclusão é que, de fato, o movimento desigrejado, como digamos assim, que é colocado, ele é uma reação digna, né, uma reação a problemas reais, mas uma reação que não encontra equilíbrio necessário. Ela acaba destruindo a parte comunitária, ao invés de tentar restaurar e corrigir os problemas comunitários que a gente encontra. Então, vamos sim buscar corrigir essas coisas que a gente tem visto que não estão corretas, mas não vamos abandonar a igreja. É isso.